Há 150 anos, São José foi declarado padroeiro da Igreja. Agora, para celebrarmos essa data, foi definido que este ano de 2021 seria dedicado a ele. Aquela pessoa de quem a Escritura não registrou uma única palavra, mas afirma que foi um homem justo. Olá a todos vocês, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueçam de ir curtindo, de compartilharem, de se inscreverem se não estão inscritos ainda, acionarem o sininho das notificações para ficarem por dentro das novidades e reflexões que colocamos aqui a cada semana. Iremos falar hoje sobre a pessoa silenciosa de São José. Silenciosa, mas que estava sempre com os ouvidos atentos à voz de Deus. Comemoramos agora 19 de março, seu dia, e vamos refletir um pouco sobre São José e o silêncio feito para ouvir a Deus. Um dos elogios mais eloquentes que a Escritura faz de uma personalidade é dizer que era um homem justo, como foi chamado São José. Para nós, no entanto, distantes da simbologia dos termos, somente de origem semita, parece uma coisa simples falar que ele era um homem justo. No entanto, para a mentalidade da época, justo é um dos mais altos elogios que se poderia prestar a alguém. José é um homem justo e reto, pelo uso positivo que faz do termo, em ambos os casos. Justo, associado a profeta, vê-se que ele é o protótipo do israelita, fiel aos mandamentos de Deus, que tem fé nos anúncios proféticos e espera o seu cumprimento, podendo se considerar a figura do resto de Israel. Assim, ele vem prefigurar aquele chamado resto de Israel, que se manteve fiel à aliança, enquanto tantos foram traidores da verdadeira fé. Além disso, segundo os mesmos autores dessa obra que estou aqui citando, um comentário a respeito do Evangelho de São Mateus, o seu amor, o amor que São José dedicou a Deus, a sua fidelidade, demonstram que ele é um homem que quer manter a lei, que o obrigava a repudiar a esposa quando soube da sua gravidez, considerada suspeita de adultério. Mas o seu amor ao próximo, como a si mesmo, o impedia de difamá-la, levando-o a tomar a decisão de repudiá-la secretamente para não expô-la à vergonha pública e até mesmo a pena prevista pela lei, que era o apedrejamento. Quando da intervenção do anjo, as dúvidas se desfazem para ele, que mais uma vez, dócil à mensagem de Deus, compreende que chegaram ao fim as expectativas messiânicas e decide receber, enfim, a sua esposa. São Bernardo, nos seus sermões sobre as festas de Nossa Senhora, afirma que Maria estava desposada com José, ou melhor, como escreve o Evangelho, com um varão chamado José. Chama o varão não porque marido, mas porque era homem de virtude. Da mesma forma, mereceu também ser chamado de pai do Salvador, não porque o fosse, mas porque assim devia ser considerado. Portanto, do título que lhe foi concedido, conclui que ele mereceu ser honrado por Deus e ser chamado e julgado Pai de Deus. Percebemos aqui o outro grande detalhe da vida de São José, os seus mais importantes, o seu silêncio. Silêncio que não é indiferença, apatia diante do que estava acontecendo, mas sim uma acolhida serena e firme pelo seu caráter justo da vontade de Deus. Dessa forma, reunindo duas qualidades que se associavam em sua personalidade, ele não foi justo apenas uma vez. Ele era o justo em toda a sua existência, conformando-se à palavra de Deus e silenciando diante daquilo que ele não compreendia, diante do que lhe era explicado e pedido.
tão diferente do comportamento de muitas pessoas que hoje procuram fazer a sua própria vontade e não conseguem manter o silêncio quando necessário. José chegou mesmo a antecipar aquilo que Jesus mais tarde disse ao ensinar o Pai Nosso aos discípulos, inserindo como pedido daquele que reza ao Pai: faça-se a sua vontade. Fazer a vontade do Pai nem sempre é agradável. Requer uma dose de sacrifício, de comprometimento, de aceitação. José, relata Mateus no seu Evangelho, ao ser comunicado pelo anjo a respeito da concepção virginal de Jesus, levantou-se e fez como o mensageiro anunciara, recebendo a sua esposa. Ao ser avisado a respeito da perseguição de Herodes, levanta-se no meio da noite e parte com a família para o Egito. Informado mais uma vez sobre a morte de Herodes, levanta-se e retorna para sua terra. Quanto de sacrifício, de abandono de suas próprias vontades, não deve ter José realizado apenas nessas ocasiões, sem contar tantas outras que o Evangelho não relata. Além, é claro, daquela ida a Belém para o recenseamento, viajando com uma esposa em adiantado estado de gravidez, cujo filho que nasceria não seria dele, mas era o tão aguardado Messias que traria a salvação. Não, José não precisava falar nada, não precisava emitir uma única palavra. A sua vida, o seu comportamento, falaram por ele. Maria disse sim ao anjo. José também disse, pelo silêncio que contempla, que compromete, que age. Nada mais poderia ser dito a seu respeito. De linhagem real, uma vez que o Evangelho o apresenta como descendente de Davi, tal característica era necessária para o nascimento do Messias, anunciado que nasceria na família de Davi. E Jesus era tido como filho do carpinteiro, profissão que certamente aprendeu com seu pai adotivo, que teve a felicidade de encerrar a sua vida terrena assistido pelo próprio Salvador e por sua Mãe Santíssima. Não nos relatam isso os evangelhos, mas textos apócrifos procuram preencher essa lacuna de uma forma um tanto fantasiosa, mas certamente muito próxima da realidade. Assim, o manuscrito conhecido como História de José o Carpinteiro, cujo original remonta ao século IV ou século V, detalha minuciosamente o momento da agonia e morte de São José e a prece dirigida por Jesus ao Pai para que enviasse os anjos a fim de recolher a alma daquele justo que terminava a sua caminhada pela terra. Mesmo sem podermos dar crédito ao narrado no texto, ele já demonstra o quanto São José era admirado nos primeiros séculos do cristianismo. O Catecismo da Igreja, por outro lado, nos fala a respeito do desejo de Jesus de viver em uma família, afirmando que Cristo quis nascer e crescer no seio da Sagrada Família de José e Maria. Não apenas Maria, pois também José foi escolhido por Deus para fazer parte do plano da salvação, em silêncio e obediência à vontade onipotente, sem compreender muitas vezes, mas sempre aberto ao chamado divino. Completou-se um ano que vivemos essa situação de medo, de incerteza, de turbulência. Muitos são aqueles que conseguem, neste momento, manter a sua calma, a sua sensatez. Mas muitos outros, infelizmente, aproveitando-se do que acontece, ao invés de colaborar, ficando pelo menos em silêncio, como São José, preferiram e preferem continuar tumultuando ainda mais a vida das pessoas, espalhando inverdades, e pior, dizendo-se embasados na ciência. Ciência, diga-se de passagem, das conveniências de alguns que não escondem a sua sede de poder, de domínio, da sua falta de escrúpulos, como foi Herodes. Será que não temem pelo que estão fazendo? Será que não pensam nas consequências dos seus atos? Semeiam a discórdia, a confusão e o joio, enquanto deveriam auxiliar no combate a este mal que nos assola.
mentem de forma despudorada, dizendo-se muito preocupados com a vida das pessoas, como Herodes disse aos magos que queria ir adorar o rei que havia nascido. Mas o que desejam, na verdade, é colher os frutos do caos que semeiam a cada dia. Falam em ciência sem serem homens de ciência. Espalham rótulos em todos aqueles que ousam pensar de maneira diferente e, pelo menos, argumentar. Novos Herodes que procuram o poder a qualquer custo. E outros ainda tomados de assalto por essa cantilena insensata, preocupados verdadeiramente com as pessoas que amam, caem nas mentiras mais despudoradas e destemperadas possíveis. E repetem à exaustão a mesma coisa, como em uma ladainha tragicômica. Fiquem em casa, se cuidem, tomem cuidado porque a coisa está feia. Será que alguns pensam que as pessoas são débeis mentais, que precisam ficar repetindo isso a toda hora? Não esquecendo, não deixando de lado a preocupação de todos aqueles que sim estão preocupados com seus entes queridos, mas já deu o que tinha que dar. Não precisa mais ficar repetindo isso. Disso nós já sabemos. Sem querer desmerecer a preocupação de ninguém, já está mais do que na hora de parar com esse discurso que não leva a nada e passarmos a denunciar os falsos profetas, que nos assolam de maneira muito pior do que esse vírus. Para esses falsos profetas não há vacina nem remédio que dê jeito, a não ser a ação de todos que pretendemos vencer tão grande mal. Mas para isso precisamos ouvir mais a Deus, como São José, do que os homens. Principalmente quando são cegos guiando outros cegos. Que possamos aprender de São José as suas grandes virtudes, que o fizeram merecedor de ser o guardião de Maria e Jesus, o fiel depositário das promessas feitas por Deus, padroeiro da Santa Igreja, homem justo e do silêncio. Que ele interceda por todos nós, principalmente nesses dias difíceis que ainda vivemos, e nos alcance a graça da perseverança final e a salvação eterna. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de curtir, de se inscrever, caso não estejam inscritos nesse canal, de compartilhar e convidar outras pessoas para aproveitar essas reflexões. Comentem aqui o que pensam a respeito e se tem vocação, quero dizer, se tem uma devoção por São José, padroeiro da Santa Igreja. Paz e bem, e até o nosso próximo vídeo.